No dia 20 de abril de 1999, foi um dia muito triste para os Estados Unidos. Não só para os Estados Unidos, como também para todo mundo. Aconteceu o massacre de Columbine, onde 2 jovens entraram dentro da escola e feriram bastante. Esse é o caso que nós vamos relatar hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Keliane Santos e já venho pedir para que, se você não for inscrito, por favor, se inscreva, curta, compartilhe. Assim o YouTube vai ver que é um conteúdo relevante e vai poder distribuir para o maior número de pessoas possíveis. E agora, vamos para o caso. O massacre de Columbine foi um caso que repercutiu muito pelos Estados Unidos. Só que nessa mesma época tiveram também outros casos, outros ataques às escolas, em torno de mais ou menos 10 nesse mesmo período, com a quantidade de mortes menores. Esse massacre foi organizado por 2 jovens, que na cabeça deles, eles queriam alcançar a morte de muito mais pessoas. Mas o plano dele, graças a Deus, não se desenvolveu conforme o planejado. Na internet tem muita coisa relacionada a esse tema, a esse assunto, né, do massacre que aconteceu. Tem também livros, né, de Columbine. Tem um livro também chamado O Acerto de Contas de uma Mãe, que é a mãe de Dylan, um dos autores, né, dos crimes, acabou escrevendo um livro contando a versão dela de todos os fatos. E ela foi uma pessoa que por muito tempo se sentiu muito culpada por tudo aquilo que aconteceu. Então, ela escreveu o livro e todo o dinheiro que ela arrecada desse livro são distribuídos para instituições que cuidam de pessoas, de jovens que tenham transtornos, que tenham problemas psicológicos. Foi a forma que ela encontrou para poder minimizar o sofrimento do qual ela passava e a culpa que ela carregava pela morte que o filho causou. Eric e Dylan, eles eram amigos, eles estudavam, né, em Columbine. Eles tinham num coração um ódio muito grande, assim, um rancor muito grande pelas pessoas de forma geral. O Dylan, ele bebia muita vodka. Por esse motivo, as pessoas apelidaram ele de Vulca, por conta da quantidade exagerada de bebidas que ele costumava beber. Ele e Eric, outro dia, roubaram uma van, algumas coisas que tinham nessa van. E eles foram presos. E quando eles foram presos, eles foram obrigados a prestar serviço voluntário. Então, eles ficaram um tempão, né, prestando serviços voluntários para poder se redimir, se ressocializar daquilo que ele tinha feito. Então, durante o tempo que eles passaram lá, eles tentaram trabalhar da melhor forma possível, né? E sempre ironizando, dizendo que estava tudo bem, que esse trabalho melhorou a vida deles 100%, que eles estavam prontos, né, para voltar à sua rotina normal, jamais ia voltar a roubar, que todo aquele tempo que ele passou se ressocializando nos serviços voluntários fizeram com que ele se tornasse uma pessoa melhor. O Dylan, ele tinha um relacionamento muito bom com as pessoas, né? Aparentemente tinha amigos, ele conversava normalmente, tinha lábia, sabia se comunicar. Então, ele era uma pessoa sociável, né? E os dois, tanto o Dylan como o Eric, eles trabalhavam numa pizzaria, no horário oposto aos estudos. E foi do dinheiro que ele ganhava nessa pizzaria, né, por horas trabalhadas, que eles conseguiram juntar para poder fazer esse massacre. E esse massacre eles não fizeram assim de uma hora para outra. Acordou, vamos fazer isso hoje. Não, foi planejado e foi muito bem planejado. Eles passaram mais ou menos uns 15 meses aproximadamente, mais de um ano, planejando esse massacre. Então todo o dinheiro que eles ganhavam do trabalho deles na pizzaria era para comprar munições, para fabricar as bombas caseiras, era para comprar armas, era para comprar balas, para comprar tudo aquilo que eles precisavam para o grande dia. E tudo isso começou depois da questão do roubo da van, que eles tiveram que fazer, né, esse trabalho comunitário, né, para poder se ressocializar.
Então foi durante esses trabalhos que eles começaram a planejar esse massacre. Eles queriam vingança e queriam marcar a história dos Estados Unidos. Já o Eric, ao contrário de Dylan, ele era um pouco mais reservado, mas ele era bastante problemático. Ele passava por médicos, né, psiquiatras, então ele tinha sempre as suas consultas periódicas. Sempre estava fazendo suas consultas e eles passavam sempre remédio para ele poder estar se tranquilizando. Só que ele falava que os remédios não estavam fazendo efeito nenhum. Então o médico trocava de remédio, aí ele tomava outro remédio e dizia também que não estava fazendo efeito nenhum. Então ele foi uma pessoa que há muito tempo já vinha trabalhando em si essa questão psicológica. Então ele sofria bastante transtornos. E na sua cabeça ele sempre pensava na morte ou em matar. O Dylan era mais ou menos o oposto do Eric. O Eric era mais explosivo, ele tinha uma raiva dentro dele, do mundo, das coisas, das pessoas, incontrolável. Já o Dylan, ele tinha muitos amigos, mas ao mesmo tempo ele era depressivo. Ele era aquela pessoa mais na dele, que pensava mais em morrer, mas não em matar, mas ele pensava em coisas ruins para si mesmo. Já o Eric era bastante explosivo, ele era bem raivoso com tudo, mas mesmo assim eles se uniram e ficaram amigos. Lá nos Estados Unidos, as escolas, eles têm o costume de fazer os bailes. E os meninos, eles convidam as meninas para poder irem juntos para o baile. Como o Dylan era um pouco mais sociável, né? Ele tinha par para ir para o baile. Já o Eric não tinha. Então o que eles fizeram? Eles não queriam que chegassem a sexta-feira. Então eles combinaram para que o massacre fosse numa segunda-feira. Numa segunda que antecederia a semana do baile que estava por vir. Então foi aí que chegou o dia 20 de abril de 1999. Nesse dia, os dois jovens se acordaram muito cedos. Se arrumaram, vestiram sua roupa, né, pegaram as suas coisas e saíram para ir para a escola como de costume. Só que dessa vez ainda mais cedo do que eles faziam. Então foi o que eles fizeram. Eles pegaram e colocaram uma bomba perto não na escola, mas eles colocaram uma bomba próximo à escola para que a polícia, né, os corpos de bombeiro pudessem voltar a sua atenção para aquele local onde estava a bomba e esquecesse do foco principal deles, que seria a escola. Só que eles colocaram a bomba lá, teve um estrondo, mas não teve aquela proporção tão grande como eles pensavam que ia ter. Foi uma proporção muito pequena que foi sim algumas pessoas para lá, mas não ao ponto de ser algo tão grande que tirasse o olhar da escola. Chegando na escola, um entrou por uma porta e o outro entrou por outra porta. Aí eles instalaram mais duas bombas em lugares mais ou menos estratégicos dentro da escola, que seria para explodir mais ou menos perto do horário aonde estava concentrado o maior número de pessoas, que seria mais ou menos por volta de 11 horas e 17 minutos, que era mais ou menos perto do refeitório ou também na biblioteca. Então assim foi feito, colocaram essas bombas lá e esperaram que fosse explodir, mas não aconteceu. Teve algum problema e as bombas não deram certo. E seria um momento em que tinha mais ou menos aproximadamente 480 alunos em um mesmo local, porque eles queriam que o que eles estavam planejando fazer tivesse o maior número de vítimas possíveis. Por isso que até o horário eles calcularam para poder iniciar os seus ataques. Ficaram arrasados, né? Porque não deu certo esse plano deles. Nisso já fazia um pouco mais de tempo, então eles chegaram cedo na escola, começou a planejar as coisas e tal, e eles não foram para a prova, né? Porque estava em tempo de prova e quando tem prova ainda tem mais alunos ainda na instituição. E quando eles estavam caminhando lá no corredor, eles encontraram um amigo, e o amigo pegou e disse assim, um dos poucos amigos deles, na verdade. Aí esse amigo pegou e disse assim, oxe, onde é que você tava?
Onde é que você tava? Você não foi pra prova, você perdeu a prova, rapaz. Ele falou assim. E eles pegaram e disseram assim, não importa. Eu não vou precisar mais disso. Não importa mais de prova. Aí ele pegou e disse assim, como ele tinha um sentimento por esse amigo, ele ainda chegou e disse assim, olhe, vá pra casa. Vá pra casa agora. E o amigo ficou sem entender. Mas ele achou tão estranho tudo aquilo, porque as pessoas viam eles dois como pessoas estranhas, esquisitas. Então, ele tinha um pouco contato com as pessoas. Mas esse amigo era um dos poucos que eles ainda tinham algum sentimento, algum apreço, né? Então, o menino não questionou muito e foi embora, só obedeceu. Aí depois que esse amigo dele foi embora, eles começaram. Então eles começaram jogando várias bombas pro teto. Jogaram várias bombas pro teto e começou a ter um alvoroço e bastante barulho. E as pessoas que estavam lá não sabiam o que estava acontecendo. Nisso, um professor chamado Sanders, ele tentou ajudar. Então, ele pegou e ficou tentando falar com os alunos. Gente, corram, vão para as salas e se tranquem nas salas. Corram, façam o que for possível, mas saiam daqui. Então, as pessoas começaram a sair, começaram a se esconder debaixo das mesas, né, se abaixar onde podiam, entrava nas salas, se trancavam com medo de que alguma coisa pudesse vir a acontecer. O professor estava tentando alertar os alunos do que poderia vir a acontecer, mas nem ele sabia na verdade o que estava havendo. Nisso, além das bombas, eles começaram um tiroteio. Então eles começaram a atirar para tudo quanto é lado, para tentar atingir o máximo de pessoas possíveis. Então eles começaram a atirar, e sair, atirar, e esse professor Sanders saía pelos corredores, que aí nesse momento ele já sabia realmente o que estava acontecendo. Então ele tentou alertar o maior número de pessoas possíveis, e esse professor, ele ajudou a salvar muitas vidas. Ele foi um herói. Ele tentou ajudar e salvou muitas vidas. Chegou em determinado momento em um corredor que ele deu de cara com um dos meninos. E os meninos pegaram, simplesmente atiraram nele e ele caiu no chão. E quando ele caiu no chão, ele ficou bem quietinho e os meninos continuou andando. Ele não voltava para ver como era que estavam as vítimas, para poder eles andarem e tentar atingir mais pessoas ainda. Então o professor, ele não estava morto, mas ele saiu se arrastando pelo chão e ele entrou numa sala onde tinha alguns alunos, e os alunos fecharam a porta e o professor ficou lá dentro. E tinha um aluno em específico que o pai dele era médico, então ele sabia de algumas técnicas de primeiros socorros. Então ele tentou fazer de tudo para ajudar o professor. Nesse momento, o aluno também ligou para o pai, falou o que estava acontecendo e pediu ajuda. Então o pai foi dizendo o que ele tem que fazer e ele foi fazendo, tentando ajudar o professor de todas as formas possíveis. Pegou a carteira do professor que tinha fotos familiares, ficou mostrando para o professor pensar na família, pensar para que ele pudesse ser forte e aguentar o máximo que ele conseguisse naquela situação. Nisso, os professores e os alunos estavam ligando para a polícia. A polícia já tinha chegado no local e estava do lado de fora, né, da escola. Estava muita gente, muita polícia do lado de fora. E eles estavam com medo ou com receio de entrar e intervir, porque não sabia ao certo quantas pessoas estavam envolvidas em tudo isso. Alguns alunos conseguiam sair da escola e quando eles saíam, eles diziam, são 2, são 3, são 4, e a polícia ficou sem saber o que fazer. Eles demoraram muito a entrar. Se a polícia tivesse conseguido entrar logo, com certeza o número de mortes ia ser muito menor e talvez o professor não teria perdido a sua vida. Sim, pessoal, ele morreu. Ele ficou tentando ainda durante 3 horas. Os alunos ficaram durante 3 horas tentando ajudar o professor. E, infelizmente, ele não sobreviveu e veio a óbito. Aí depois, né, os meninos, eles foram para a biblioteca, né? Os assassinos, eles foram para a biblioteca, que era onde tinha muitas pessoas também lá, concentradas em um só lugar, né? Que ficaria mais fácil para eles. E lá eles chegaram atirando nas pessoas e falando, hoje é o dia do juízo final, hoje é o dia do juízo final. E saiu atirando nas pessoas que estavam lá. E lá na biblioteca foi o lugar que teve o maior número de vítimas fatais. Que eles saíram da biblioteca, eles foram direto para o laboratório de ciência. Lá nesse laboratório eles fizeram uma contagem, os dois juntos. 1, 2, 3.
Quando chegou no 3, um atirou no céu da própria boca e o outro na própria cabeça, e os dois morreram no local. Tiveram várias vítimas, mas em mortes morreram 15 pessoas, incluindo os dois atiradores. Depois que tudo isso aconteceu, a polícia, foi na casa dos dois jovens, então começaram a procurar, a buscar evidências de que eles estavam planejando isso. Então eles encontraram o diário deles, e nesse diário estava escrito passo a passo de como eles iam fazer tudo. Então tava lá toda a prova do crime. Tem pessoas que até hoje fazem tratamentos psicológicos para tentar superar o que passou naquele dia. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueça de curtir aqui e se inscrever no meu canal, que vai me ajudar muito. Obrigada e até uma próxima. E tchau, tchau!